projetar o sol, a primeira imagem inicial com o tema da nossa mensagem. Se falhar, eu mudo para cá. Isso. Um mestre de obra segundo o mestre da obra. Esse é o tema de hoje. Não se preocupe que não vamos falar sobre engenharia civil, nem muito menos arquitetura, mas vamos falar sobre o que Jesus disse a respeito. Jesus, o grande, o mestre da obra, né? O mestre da obra é Cristo Jesus. E o que ele ensinou para nós, usando a figura de dois construtores. Esse texto que nós vamos meditar hoje está em Mateus, capítulo 7, quase ao final do capítulo 7 de Mateus, os versículos 24 ao 28. 27, melhor dizendo. 24 a 27, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Pai, temos louvado o teu nome como igreja. Continue falando conosco através da tua mensagem. Não são homens falando, nem homens e pessoas ouvindo, mas sem o Espírito Santo de Deus agindo no nosso meio, nada haverá de mudança. Transforma-nos segundo a tua palavra e o teu poder. Amém. Aqui nesse texto, Jesus usa uma figura final sobre dois construtores. O interessante é que Jesus vinha falando nos versículos anteriores do mesmo capítulo 7 de Mateus, sempre usando esses comparativos. E Jesus é muito, como sempre, muito didático. Pedagogicamente, ele foi mostrando o que ele quis ensinar através de figuras, e sempre figuras impares. Antes mesmo desse texto que acabamos de ler sobre os edificadores e as casas, Jesus fala sobre dois caminhos. O versículo 13 e 14 de Mateus, Jesus está falando sobre dois caminhos, um largo e um estreito, sempre em figuras pares. Alegando o quê? O caminho largo e o estreito. Há o caminho largo e o estreito que diz sobre a salvação, o outro estreito, salvação, e o largo sobre a perdição. Ele está falando sobre o início da fé. É necessário que o início da fé exija negação, exige uma decisão. O início da fé há de se considerar uma decisão de seguir a Jesus, tomar sua cruz e negar-se. A seguir, Jesus aponta uma outra figura, que é das duas árvores também. Depois dos dois caminhos, Jesus fala, no mesmo capítulo 7, das duas árvores, versículos 15 a 20, falando das duas árvores e os seus tipos de frutos, dizendo que a árvore má não pode produzir bons frutos, nem vice-versa. É natural que a boa árvore produza bons frutos. A boa árvore não precisa fazer força ou fazer de conta que está produzindo bons frutos. Ela produz bons frutos naturalmente, assim como a árvore má não pode produzir bons frutos. Jesus está falando aqui da exigência da coerência. A coerência com a vida que é pretendida, a vida vivida em Cristo, coerentemente. Aquele que segue a Jesus tem uma vida de coerência. Não faz de conta que está produzindo bons frutos. Está falando contra os falsos mestres que produziam frutos enganosos. E Jesus continua falando em figura, dizendo agora de duas pessoas. Aquele que fala e aquele que obedece.
Na continuação de Mateus 7, está nos versículos 21 e 20 ao 23, que diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Jesus está também trazendo uma figura em dupla, daquele que fala, mas não obedece, mas daquele que obedece sempre. Ou seja, obras sem fé, falar e não fazer, é a mesma coisa que não fazer, que não obedecer, está fadado à perdição eterna. Exige conversão, exige obediência. Então, nessas figuras, os dois caminhos, das duas árvores, das duas pessoas, o que somente fala e aquele que realmente obedece, Jesus vai seguindo até os dois edificadores das casas, os dois construtores. Porque, infelizmente, nós vemos, e nós somos tentados a isso, né? Nós vemos muitas pessoas que falam Senhor, Senhor, nas mídias ou no dia a dia da vida da igreja, mundo afora, parece que fazem milagres, são grandes operadores, grandes falantes da obra do Senhor, grandes articuladores da obra do Senhor, ou falam e às vezes vomitam mandamentos e leis e fardos, mas não obedecem. Então, nem todo aquele que diz é aquele que obedece. E Jesus, então, entra nos dois fundamentos, a partir dos dois construtores. Então, temos a figura das duas casas edificadas. E notem aqui que Jesus diz uma coisa fundamental, até mesmo chocante. Quando nós lemos esse texto, Mateus 24 a 27, Jesus está falando que os dois construtores, os dois edificadores, eles ouvem as palavras. Porque ele diz assim: aquele que ouve estas minhas palavras e pratica é sábio. E Jesus também fala: aquele que também ouve essas minhas palavras e não pratica é nécio, é imprudente. Chegamos a uma conclusão terrível, que os dois ouvem as palavras de Jesus. Assim como não basta falar sem obedecer, não basta ouvir as palavras de Cristo, sem seguir as palavras de Cristo. Por isso que o apóstolo Paulo também fala do ser indesculpável. Cada sermão ouvido nos torna mais responsáveis. Cada sermão ouvido nos torna mais indesculpáveis. Já parou para pensar nisso? Nós somos cada vez mais responsáveis e indesculpáveis a cada vez que sabemos mais, ouvimos mais a palavra de Cristo. A cada sermão, a cada pregação, a cada estudo da palavra de Deus, a cada confronto com as palavras de Cristo em nós, somos indesculpáveis e responsáveis. É o que Jesus está falando aqui dos dois consultores, que os dois ouvem. Eles não podem alegar que nunca ouviram falar. E o texto segue com as características dessas pessoas, eu vou fazer ao contrário. Como fala das duas casas edificadas, uma sobre a areia, o outro sobre a rocha, não é verdade? Então eu vou pedir para o Levi colocar só a primeira figura dessas duas casas. O que vem à mente quando a gente lê esse texto é uma figura errada que vem à nossa mente, diga-se de passagem. O que nós imaginamos? Não é isso não, né? Qual a diferença dessas duas casas? Tá, a chaminé está de um lado ou de outro, mas não é essa a questão. Pergunta perigosa para as crianças, né? Mas essas duas casas são semelhantes, edificadas de modo semelhante, não é verdade? Semelhante. É isso que Jesus está falando. Jesus está falando contra toda a aparência. O ensino central aqui não é exatamente sobre a rocha. Ainda que esteja implícito no texto a questão da rocha, e a rocha que é Cristo. Isso está implícito no texto e aponta para um tipo de que é Cristo. Cristo é a rocha, é a nossa segurança, é o firmamento. Isso é verdade, está implícito, mas o ensinamento central é contra a aparência e contra a imprudência de uma má construção. Uma má construção feita fora dos parâmetros de uma construção segundo o mestre, que é Cristo, o grande mestre das obras, ou da obra.
Então, o que Jesus está falando é o seguinte: quando vocês veem duas casas semelhantes, vocês não estão vendo o subsolo. Vocês não estão vendo o que está por debaixo disso. Então, a figura que Cristo fala não é uma casa edificada literalmente sobre uma montanha e outra sobre a areia do mar, como a gente imagina. Essa é uma figura errada. A figura certa é essa. Jesus está falando, vocês veem uma casa, mas vocês sabem qual o fundamento que está no subsolo dessa casa? Porque o fundamento ele nunca está aparente, não é verdade? Alicerce não pode ser aparente. A gente não vê os alicerces de um prédio. A gente vê colunas, mas a gente não vê alicerce. Se ele foi perfurado até o profundo para dar estabilidade, uma terra firme, ou está sobre um mangue, um lamaçal. Então Jesus está falando assim, ó, falando exatamente isso. Vocês veem as casas, mas vocês não veem o que está no profundo. Então, trazendo essa figura, obrigado, Levi. Trazendo essa figura, Jesus ensina que contra toda aparência, daquele que parece que ouve as minhas palavras e não as ouve. Então, o primeiro ponto é exatamente este. Ouvir e não praticar é... Eu vou inverter aqui a ordem do texto, começar pelo lado negativo do mau construtor, o nécio, o imprudente. Então, ouvir e não praticar as palavras de Cristo é fatal. Por quê? Características que Cristo aponta dessa pessoa. Constrói apressadamente, sem profundidade, constrói com material duvidoso. Toda pessoa que constrói algo com pressa, já sabe o que vai dar, não é verdade? Com material duvidoso, de segunda, de terceira, sem profundidade. Isso é um perigo que ronda, irmãos, quando temos, por exemplo, novos membros, novos convertidos colocados em ministérios. Isso é um perigo. Se a pessoa não tem experiência, profundidade em Cristo, maturidade espiritual. Por isso que a Bíblia fala que sejam ordenados diáconos, bispos, pastores, com vários requisitos, porque há de haver experiência de vida, profundidade, conhecimento. Não pode ser uma construção apressada. Infelizmente, isso acontece em muitos meios, há séculos, há muito tempo. Não pode ser qualquer um, a qualquer tempo, apressadamente. Algumas localidades, alguém de prestígio, ou de fama, ou de alguma coisa, apressadamente é colocada no ministério, o que acontece? A casa cai. Em qualquer ministério, qualquer frente de batalha. Também, uma outra característica dessa pessoa, que constrói apressadamente, com qualquer material, sem profundidade teológica, a pessoa tem que ter tempo de aprender a palavra de Cristo, para não ser levado qualquer vento de doutrina. Precisa de tempo para isso. Essa pessoa imprudente põe seus alicerces sobre recursos humanos, sobre dinheiro, títulos, força, juventude, poder, qualquer coisa. Às vezes o fundamento dela, o alicerce que está lá escondidinho e ninguém vê, como a figura que eu mostrei, na verdade não é a rocha. É o dinheiro, é o poder, é a fama, é o conhecimento. É qualquer coisa, menos a palavra de Cristo. E nós não vemos isso até que venha o vento. Como Jesus fala, como que a gente vai saber a diferença de um para o outro? Quando vier o vento, a tempestade. Aí você vai descobrir o que está por debaixo da construção. Qualquer imprevisto derruba tudo. Essa é a figura do terremoto, do tsunami. Então, a única maneira de Jesus está ensinando aqui, que a única maneira de a gente ver essa pessoa que falsamente construiu, ou construiu apressadamente em um fundamento, em um alicerce movediço, sem profundidade, ainda que ninguém esteja vendo qual o verdadeiro alicerce, porque ele ouviu as palavras e não praticou, não
não absorveu, não viveu, não obedeceu. E construir leva tempo, não é verdade? Dependendo do tipo de construção, é lógico, mas sempre leva tempo, tem que ser algo cuidadoso, com zelo. Não é em qualquer lugar, em qualquer modo. Não é em qualquer lugar, com qualquer teologia, com qualquer ensino. Não é feito apressadamente. Há requisitos. E a palavra de Cristo e os mandamentos de Deus também há requisitos para essa construção, com tempo, com segurança, com profundidade. Jesus está falando que a única maneira de descobrir qual é o verdadeiro alicerce é que quando vem a chuva, os rios transbordam, sopram os ventos, a casa cai e desaba. Aí você vai ver o que está lá embaixo. Não é verdade? A gente vê várias notícias assim, nos grandes meses de chuva, como as encostas, as casas caem, porque foram feitas de maneira inadequada. Jesus fala, a grande prova são as provações da vida que vai mostrar quem é quem. Mas, em segundo lugar, nós temos aqui a outra figura positiva, que é todo aquele que ouve as minhas palavras e as pratica. É o homem prudente, é o homem sábio. Então, ouvir e não praticar é fatal. Em segundo lugar, ouvir e praticar é vital. Assim, para ficar mais didático e bem, para combinar a poesia. É vital, porque está falando de segurança. Uma casa que cai mata muitos dos seus habitantes. Um prédio, um local, não é verdade? E aqui Jesus está falando de vida e morte. Praticar é vital hoje como na eternidade. A pessoa vai edificando dia a dia, durante a sua vida, ano a ano, até o fim dos seus dias e para a eternidade. E o texto bíblico também fala que as nossas obras serão provadas, né? Uns com obras de ouro, outros com palha, isso, aquilo, outro. As obras serão provadas. Qual que ficará de fato? Então, a nossa vida hoje é sustentada por ouvir e obedecer e ser edificado na palavra de Cristo. Ouvir e obedecer às palavras de Cristo. Hoje e eternamente. Por isso que é vital ouvir e praticar. E as características dessa pessoa... O azul é melhor. Som. Aqui o som está mais azul. A característica dessa pessoa, que Jesus fala, ela constrói corretamente, lançando seus alicerces sobre a fé com profundidade. A profundidade é a palavra de Deus, não é o que eu acho, o que eu penso, não são as minhas conclusões, são os ensinamentos passo a passo. Não é o evangelho raso e artificial, como a gente vê muito hoje em dia, na verdade, o evangelho do eu. O evangelho artificial do eu, do egoísmo, o que Deus tem para mim, né? O que Deus tem para mim? Aí procura aqui a caixinha de promessas. Enfim, isso é muito raso. Tem gente que vive nesse evangelho raso a vida toda. Aí quando vem o vento, derruba. Porque Jesus está falando é a profundidade da construção. E profundidade de construção não é de um dia para o outro. Quando eu vejo alguns prédios que são construídos, eu vejo o tempo que demora, eu percebo, né? Eu percebo o tempo que demora para se fazer alicerce. Meu Deus do céu. Os caras demoram um tempão para fazer alicerce. Às vezes fura e fica meses ali. Mas depois que o alicerce está pronto, parece um negócio rapidamente, as pessoas levantam a parte superior. Não pode ser raso. Não pode ser falso, artificial. Temos que ter cuidado com isso. Por isso que o ensino é importante. Constrói um lugar firme, pedras, rochas, não qualquer doutrina ou filosofias humanas. O tempo, as provações, irmãos, são parte da nossa vida, infelizmente, dessa vida enquanto estamos aqui, não é verdade?
Mas as provações, a ação do tempo, você vê que a ação do tempo, os edifícios vão envelhecendo, não é verdade? Ok? Tem restauração, retrofit, essa palavra moderna agora dos arquitetos. Retrofit. Várias reformas, de tempos em tempos tem que reformar, porque a igreja não pode ficar estagnada. A ação do tempo é um inimigo nosso. Vai deteriorando, acabando. As provações da vida também nos balançam. Isso acontece. Assim como o sol e a lua nascem para todos, isso também nasce para todos nós. A diferença é que todos somos provados, todos nós sofremos a ação do tempo, todos nós sofremos as tentações. Não é porque você é crente, bonito, sabe, carola, vem aqui, canta no louvor, prega, canta, sapateia, é que o vento não vai bater na sua porta. As provações, as tentações. O tempo que deteriora. Isso acontece com qualquer construção. Qual é a diferença das duas casas? É que mesmo não vendo alicerce, uma casa diante dessas situações, ela não balança e não cai. A outra balança e cai. Porque é necessário que venha, às vezes, essa ação da tentação, da provação, do tempo. Mas a igreja precisa sempre estar de olho nisto, para não morrer. Para não morrer como pessoa e como igreja. Já que as duas casas são iguais, Jesus fala que um ouve e o outro também ouve, os dois ouvem, só que um pratica, edifica. É a mesma coisa você pegar assim, você contrata um engenheiro, já viu isso acontecer tem alguns prédios, principalmente alguns públicos fazem isso, né? Você chama o bombeiro fala, para ter segurança você precisa fazer isso, isso e isso. Você chama o eletricista, isso e isso. Para construir tem que fazer assim a sala. Aí você faz tudo ao contrário, então acontece. Tem lugar que acontece isso, né? Você chama um especialista e fala, para ter segurança e para não cair, você tem que fazer isso, isso e isso, reformar desse jeito, cuidar daquele outro jeito. Mas você fala, vai ficar muito caro, então eu vou fazer o plano B. Só que o plano B, de repente a casa cai ou pega fogo. Mas os dois ouviram a mensagem de Cristo. Os dois sabem, só que um obedece e prefere não seguir a planta, as regras, o mandamento do Senhor. Outro segue. Isso é o que vai diferenciar uma obra da outra. O alicerce escondido. Então, não é viver da aparência, mas a viver do que está escondido. A segunda figura, Levi, por favor. A segunda figura é mais ou menos isso que Jesus está falando. As duas casas aparentemente são iguais. Quem vê por fora, duas casas bonitas, né? Duas casas lindas, bonitas, tal. Bem pintadinhas, mas uma está pintada, bonita, mas o alicerce está fofo. E a outra está sobre a rocha. Mas está escondido. Obrigado, Levi. Então, isso é o que vai diferenciar uma construção da outra. Embora tenham a mesma aparência, o justo e o ímpio, os dois ouvem, mas um tem o firme fundamento e o outro não. E na hora má, a gente vai saber a diferença. Já viu aqueles tsunami que a gente vê na TV, né? Furacão, tornado. Eu já fiquei no meio de um tornado uma vez. É horrível. Faz uns bons anos atrás, lá na Geórgia, na Geórgia, uma cidadezinha lá no interior da Geórgia, nos Estados Unidos. Estava saindo de uma aula que estava dando, porque eu dava aula lá na escola do Marcos Witt, e estava dando aula para algumas pessoas em outros endereços. Aí eu não pude sair do local por causa do tornado. Vocês não sabem o que é isso. Alguns sabem o que é isso. Mas ficar no meio de um tornado é uma coisa horrível. Está meio-dia, vira meia-noite. O vento bate, você não pode sair, não pode dirigir, você tem que desligar a rede elétrica, tudo. Eu fiquei horas nesse prédio. E fazia assim o prédio. A casa que eu estava balançava, os vidros, um negócio assustador.
Aí você olha pela janela e vê aquele monte de coisa voando. Galho, árvore, pedaço de madeira. Só não vi boi voando, mas... Horas depois, quando você sai, aquela escuridão vai embora e volta a luz do sol. Você olha o desastre que está em volta em certas casas. Ainda bem que aqui eu estava não caiu. Mas é terrível. É isso que Jesus está falando. Quando vem um tornado na nossa vida, qual é o seu fundamento? Você tem uma casa aparentemente bonita, bonitinha por fora, ou a sua casa está alicerçada sobre Cristo, sobre a palavra de Cristo? Ou vivemos de aparência ano após ano, porque fomos ensinados assim? E está tudo muito bom. Está tudo muito bom até que venha o tornado. Está tudo muito bom até que venha a tempestade. É isso que Jesus está falando, contra toda aparência. Então, ouça, porque os dois ouviram. O problema é que os dois ouvem e são indesculpáveis por isto. Concluindo então, irmãos, esse é o ensinamento principal. Lógico, está implícito uma questão secundária, que também é vital, que é Cristo é a nossa rocha, como diz Salmo 18, 2. O Senhor é minha rocha, é a minha cidadela, e o meu libertador. Deus meu rochedo, em quem me refugio, o meu escudo e a força da minha salvação, meu baluarte. Salmo 18, verso 2. Texto paralelo de Lucas, que fala essa mesma história, ele fala de uma maneira interessante. Lucas fala que o construtor tem que cavar. O texto paralelo de Mateus, que está em Lucas, como eu disse, que o construtor ele tem que cavar para dar alicerce. Então é preciso cavar. E cavar é muito chato, cansa e leva tempo. Mas uma vez feito, dura para sempre. Por isso Isaías 26, versículo 4 diz: Confiai no Senhor eternamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, irmãos, o que Jesus está ensinando aqui, concluindo, é que muitas vezes as pessoas professam ser discípulos e seguidores de Cristo. Mas o teste decisivo é a obediência à mensagem revelada de Jesus. Por isso que ele traz aqui no capítulo 7 os dois caminhos, o largo e o estreito. Por isso que ele traz aqui as duas árvores, que dá bons frutos e maus frutos. Por isso que ele fala dos falsos profetas. Aquele que fala, Senhor, 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 em teu nome expulsei, fiz e aconteci. Mas fala do outro que obedece. E Jesus termina falando dos 2 construtores. Então, o teste decisivo para saber quem é trigo ou joio, quem é discípulo verdadeiro, é a obediência. Porque todos podem ouvir. Então, infelizmente, não basta ouvir o sermão. Mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir. Claro. A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Só que isso nos torna indesculpáveis. Por isso, ouvir a voz de Deus e não obedecer é perigoso, como Jesus fala aqui da casa que cai. Então, irmãos, que a gente confie nas promessas do Senhor, na sua palavra, mas que a gente ouça e faça como esse construtor sábio. Ouça, creia e aplique e pratique. Não somente ouça. Essa é a diferença de quem segue e quem não segue. Então, vamos andar firmes na rocha, porque a rocha é Cristo, aquele que não muda. Ainda que a gente mude, a construção deteriore, a pintura fique feinha, não é verdade? Já caindo um pedacinho aqui, tem que mudar a elétrica, a hidráulica. Mudar a hidráulica dá trabalho, não dá trabalho? Muitas igrejas, muitos ministérios não têm paciência de mudar a sua hidráulica, quebrar as paredes, trocar o cano furado.
Prefere fazer um remendo na elétrica, um gato, o jeitinho brasileiro, né, do gato. Porque seguir as palavras de Cristo, arrumar a casa adequadamente na sua elétrica, na sua hidráulica, no seu piso, nos seus alicerces iniciais, dá muito trabalho. E nem todos os ministérios têm essa paciência, na verdade. É mais fácil fazer o gato. Mas quando vem, uma casa fica, a outra cai. Que Deus nos ajude em misericórdia. Porque a cada palavra dele nós somos responsáveis e indesculpáveis, mas sem a graça de Cristo Jesus, sem o Espírito Santo em nós, a obediência pela simples obediência da lei e da letra mata, não vivifica, não resolve. A nossa oração tem que ser: Senhor, eu não consigo, eu não sei, me mostre, me ensine, me ajuda a cuidar disto. Segundo a tua graça e o teu poder. Mas eu quero. Vamos orar, irmãos. Senhor, tua palavra foi pregada segundo a tua vontade, Pai. A revelação que é dada por Cristo Jesus na tua palavra. Nós não queremos ser nécios e imprudentes, mas queremos ser sábios construtores, segundo tem falado. Ensina, Senhor, o caminho que nós devemos andar. Todos os teus caminhos, Pai, que a porta é mais estreita, mas é ali onde está a tua bênção. Para que quando vier as dificuldades, as provações, nos mantenhamos firmes e constantes, abundantes em Cristo Jesus. Até a vida eterna, quando não mais passaremos por isso. Sejamos todos firmados na rocha. Ensina-nos a viver assim, segundo o teu poder. E mostra a cada um de nós, Pai, o que precisa ser mudado, o que precisa ser transformado, precisa ser revisto. Em Cristo Jesus, que a nossa igreja cresça, edificada, mais e mais, segundo a tua palavra. Amém e amém.